Olá, tudo bem? Alegria poder estar passando para esse contato com nossos queridos internautas que acompanham o nosso trabalho pelo nosso canal Fica Dica no YouTube. E sempre aparecendo com novidades, com novos participantes, com novos temas. O 7 de setembro é um mês de muitas comemorações. O mês da Bíblia, já fizemos uma palavra sobre a Bíblia Sagrada, a independência do Brasil, 7 de setembro, a quem eu convido para fazer uma fala, o nosso professor de História, Alisson Honorato. Ele vai falar para a gente sobre a independência do Brasil. História da independência do Brasil é com o nosso convidado, Alisson Honorato. Não esqueça, deixe sempre o seu gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal Fica Dica no YouTube. Assim também como os comentários com relação aos temas abordados pelos nossos participantes convidados. Tá bom? A gente conta com o seu apoio, com a sua parceria. Fica com Deus. Olá pessoal, meu nome é Alisson Honorato, sou professor de História há 16 anos aqui no estado do Piauí e nesse período de setembro eu queria fazer algumas considerações sobre a independência do Brasil, principalmente relacioná-la aos dias de hoje, certo? Então vamos começar por alguns aspectos bem básicos. O Brasil era uma colônia de Portugal, ou seja, o Brasil era uma colônia, Portugal era uma metrópole. Aí uma metáfora assim bem prática seria dizer o seguinte, que o Brasil era o quintal e Portugal era a casa, certo? E a função principal do quintal é beneficiar a casa, ou seja, o Brasil é o quintal, a colônia, Portugal é a casa, a metrópole. A função principal da colônia é beneficiar, é enriquecer a metrópole. Então, a colônia, Brasil, existe para beneficiar ou enriquecer a metrópole, Portugal. O nome disso se chama colonialismo do século XV e XVI. Né? Aí é o seguinte, esse colonialismo, que significa dominação, essa dominação ela muda. No século XIX, esse colonialismo ele passa a se chamar imperialismo, século XIX e XX. Né? Aí assim, nos dias atuais, esse tipo de dominação, ou colonialismo, ou imperialismo, ele ocorre de uma maneira indireta, certo? Mas antes de relacionar com os dias de hoje, vamos apresentar aqui eu diria assim, a causa central da separação da colônia Brasil em relação à metrópole Portugal. E a causa central é um evento externo à colônia. É um acontecimento que ocorre na Europa. É a chamada expansão napoleônica. É a fase final da Revolução Francesa. Napoleão domina quase toda a Europa, com exceção de Inglaterra e Rússia. E ao dominar Portugal, a família real portuguesa foge para a sua colônia além-mar, né? Que é o Brasil. A família real portuguesa fugiu para o Brasil. E, ao chegar ao Brasil, estabelece dois benefícios para a colônia. E é em torno desses dois benefícios ou vantagens que gira a independência do Brasil. A família real estabelece dois benefícios que são liberdade comercial e a liberdade administrativa. Dois benefícios, liberdade comercial e administrativa. Tecnicamente, eles chamam a abertura dos portos, que é a liberdade comercial, e a liberdade administrativa, eles chamam de o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves.
Mas na prática, o Brasil agora poderia comercializar com as outras nações, liberdade comercial. E a liberdade administrativa é que a colônia agora ela tinha autonomia para criar ou mudar as leis. Na prática, a independência do Brasil ela ocorre aí, com a fuga da família real. Aí a família real passa um certo período no Brasil, aproximadamente uma década, ao retornar para Portugal, quer anular esses dois benefícios, a liberdade comercial e a administrativa. Aí é nesse momento que a elite colonial, os grandes proprietários de terra, os senhores de engenho, eles decidem separar a colônia da metrópole. Eles decidem separar o Brasil de Portugal, porque Portugal não queria manter esses dois benefícios, liberdade comercial e liberdade administrativa. Mas a própria elite colonial preferia continuar ligada à metrópole, porque era uma maneira de se autoconsiderar europeu também, certo? Então, o que eu acabei de lhe explicar, de lhe apresentar, foi a causa central da independência do Brasil, da separação do Brasil em relação a Portugal. Essa causa gira em torno da expansão napoleônica, da fuga da família real, ok? Apresentada essa causa, agora eu queria, como é que eu posso lhe dizer, estabelecer algumas relações da independência do Brasil com os dias de hoje. Veja bem, Portugal controla o Brasil. Esse controle se chama colonialismo do século XV, XVI, XVII. Né? Só que nós estamos no século XX, XXI, início do século XXI. A forma de domínio é outra, né? A forma de controle é outra. Mas vamos relembrar. Portugal controla o Brasil. Para quê? Para retirar as riquezas naturais. Pau-brasil, açúcar, certo? Ouro, diamantes. O controle de um país chamado metrópole, chamado Portugal, sobre o Brasil, ele se dá com o objetivo principal de retirar riquezas. Pau-brasil, produção açucareira e ouro. Agora, o controle no século XX, século XXI, é um controle indireto. Certo? Por que indireto? Porque um país ele não controla diretamente o outro, como Portugal controlava o Brasil. Esse controle ele é indireto, ele é mais sutil. Por exemplo, como é que se dá essa nova forma de controle, que tecnicamente eles chamam de imperialismo, novo imperialismo, tem até outros nomes como globalização. Como é que se dá essa forma de controle? Através da venda de empresas públicas. Por exemplo, a empresa brasileira da Petrobras é a principal empresa desejada por outros países. É a empresa nacional de controle do petróleo. No Brasil é a Petrobras. E entre outros países são outras estatais. Então, como é que dá o controle externo de um país sobre o outro? Através da compra de empresas estatais. A preferida, a empresa estatal relacionada à extração de petróleo. Muito bem. Para concluir, para relacionar com os dias de hoje, eu vou repetir outro aspecto. Lembre-se, a metrópole, Portugal, controlava o Brasil para retirar riquezas. Atualmente, século XX, início do século XXI, outros países tentam exercer um controle indireto sobre o Brasil. Para quê? Para retirar riquezas. E eu citei de que forma? Através de empresas estatais. A principal delas é a Petrobras. Mas vou dar um exemplo bem do dia a dia. Daqui a pouco, à noite, você irá pedir comida. Irá utilizar aplicativos para pedir comida, certo? Ou para pedir o seu almoço, ou pedir seu jantar. Só que o lucro desse aplicativo, ou seja, a riqueza gerada pelo ato de você pedir a sua refeição, grande parte desse lucro vai por uma empresa estrangeira, né? E aí nós citamos o iFood e o Uber Eats.
Dizendo de outro jeito, no século XXI existem formas diferentes de um país arrancar riqueza e dinheiro de outros países. Eu citei a venda de empresas públicas e agora eu cito o uso das novas tecnologias, certo? Por exemplo, a tecnologia de pedido de comida. Vou dar um exemplo. Você chega no restaurante para pedir uma refeição, se você ligar para o próprio restaurante, a maior parte do lucro da sua refeição vai ficar com o restaurante, vai ficar na sua cidade. Mas se você pede a refeição por um aplicativo que é uma multinacional de um outro país, da Europa, dos Estados Unidos, se você pede via aplicativo, uma parte desse lucro, uma parte desse lucro vai para uma empresa fora do Brasil. Ou seja, é uma maneira dos países, através das suas multinacionais, empresas de tecnologia, arrancar dinheiro de outras nações, que era o que acontecia no século XV e XVI. Então, para concluir sobre a independência do Brasil, que nós estamos relacionando esse tema com os dias de hoje, eu gostaria de lhe dizer o seguinte, que as formas de controle que ocorriam no século XV e XVI, hoje, século XXI, elas são mais indiretas, que são através da compra de empresas públicas e através do uso das novas tecnologias. É por isso, por exemplo, que na China, todos os aplicativos conhecidos, Instagram, Facebook, WhatsApp, aplicativos de comida, a China ela possui o seu aplicativo correspondente. Porque é só pirataria, é só uma cópia? Não, é uma forma de fazer com que o consumo da população chinesa, os impostos, o dinheiro, o lucro do consumo da população chinesa fique a sua maior parte ou a sua totalidade na própria China. Ou seja, é uma maneira de evitar que a riqueza gerada dentro da China não vá para outros países. Ok? Então, sobre o 7 de setembro, eu espero que tenha ficado explícito a relação independência ontem e hoje. Valeu, meu nome é Alisson Norato, sou professor de História. Grande abraço.